Deixa eu ir mais perto. E eu não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Oi, oi, oi. Alô? Alô? E, gente? Então, vou falar sem me ouvir. Bom dia a todos. Esse é o nosso primeiro webinar do 31º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo. Esse webinar para a Kinofórum é muito importante, a gente resolveu começar por hoje. É o primeiro que a gente está fazendo. É o curta-metragem nas salas de aula. Esse é um projeto que a gente tem na mira há muito tempo, e a gente, um pouco nessa colaboração que a gente tem com o vereador Eliseu Gabriel, a gente vem conversando de como pensar isso com educadores, como propor isso para a rede pública. E esse encontro, hoje, eu queria agradecer também a POSP, que está nos ajudando na divulgação, a convidar os professores, e deixar vocês com os nossos participantes que são especialistas nesse assunto e que podem nos dar alguma luz para a gente continuar pensando que a educação audiovisual é fundamental para essa nova geração que está chegando agora. Bom, gente, bom dia. Meu nome é Christian Sagar, como está escrito aqui, e eu trabalho no Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo já há muitos anos. Trabalho na programação da Mostra Infanto-Juvenil, também participo dos comitês de seleção de filmes, e já trabalho com oficinas audiovisuais desde 2001. Comecei, inclusive, com o projeto Oficinas Kinofórum de Realização Audiovisual, que é um projeto da Associação Cultural Kinofórum, que também organiza o próprio festival. E desde 2001 venho trabalhando em oficinas audiovisuais com diversos formatos, né? Muitas delas são realizadas dentro de escolas públicas, né? Outras são realizadas com ONGs, etc. Muitas vezes a gente faz oficinas pela Kinofórum com crianças e adolescentes e jovens que estão nessa idade escolar, né? E eu acho esse tema super importante, fundamental, porque a presença da linguagem audiovisual hoje em dia na escola é muito necessária, né? Necessária para que um aluno, por exemplo, possa entender de maneira crítica tudo que ele assiste de audiovisual, seja na televisão, né, na internet. Então, ele vai ter mais ferramentas para poder entender aquilo que ele está vendo, saber, né, separar o que... Inclusive, essa questão da fake news, por exemplo, né, quem estuda linguagem, a gente consegue detectar melhor quando uma notícia em vídeo, a gente recebe uma notícia em vídeo e consegue detectar, então, o que está por trás de tudo isso, né? Também a linguagem visual é importantíssima, porque hoje em dia todas as crianças, né? Todas as crianças que já participaram comigo de oficinas, desde crianças pequenininhas,
já usam celular. Uma realidade muito diferente de quando a gente começou a fazer oficinas em 2001, quando numa turma de 20 pessoas, eu perguntava quem já gravou uma imagem e vídeo, e eram 3 ou 4 pessoas só. Hoje em dia, eu ainda não conheci nenhuma criança, desde, né, de 4, 5 anos, que não utilize o celular, portanto, tire fotos, grave imagens. E é super importante entender de onde veio essa possibilidade da gente estar captando imagens, né? Então, entender, né, minimamente a história do cinema, né, a ideia de se fazer cinema. Eu, por exemplo, quando eu vou trabalhar com a ideia de onde veio o cinema, eu começo na pré-história, porque desde os desenhos rupestres já havia essa vontade de retratar a realidade em movimento, né? A realidade que está ao nosso redor em movimento. Então, tem algumas pinturas que mostram que desenvolvem técnicas para criar, vamos dizer, essa ilusão de movimento. E desde a pré-história, então, até hoje, muita coisa aconteceu, os equipamentos vão evoluindo a cada ano, vão ficando mais acessíveis, e por isso que é fundamental entender que o cinema tem uma história, assistir filmes, e assistir filmes percebendo a linguagem que está atrás deles, né, como é que foi pensado esse filme, tanto para apreciar o filme de uma maneira diferente, né, como para poder também usar essa linguagem para criar seus próprios vídeos, que é uma comunicação hoje super importante, né? E hoje a gente está aqui com 3 convidados especiais que trabalham também com educação audiovisual há muitos anos. Eu já trabalhei com todos eles. São realmente pessoas que têm uma experiência muito grande nessa área. Então, me sinto muito à vontade de estar aqui com eles, porque sei que são pessoas que pensam, trabalham, né, e exercem essa vontade de estar democratizando esse conhecimento, né, do cinema, do vídeo, da linguagem do visual. Trabalham muito para isso em várias frentes. Então, hoje a gente tem aqui o Ralph Friedrichs, né? O Ralph... Olá. Então, esse é o Ralph. Saiu o nome da Marta, mas... é o Ralph, sou eu, Ralph. Já está trocado. O Ralph é diretor e produtor da produtora Matiz Filmes desde 2005, que é uma produtora que realiza muitas oficinas audiovisuais há mais de, então, portanto, 15 anos, né? Já trabalhou para diversas entidades e associações culturais, como Sesc, MIS, Fábrica de Cultura, e tivemos o prazer também dele trabalhar para as oficinas que no Fórum, né? Então, muito bem-vindo, Ralph. Obrigado. Vamos contar com você aqui, né? Acho que eu vou apresentar rapidamente, né, os 3 que vão estar aqui com a gente. A Marta Russo também, ela é sócia do Ralph, trabalha na mesma produtora, né, Marta? Olá. A Marta também é formada em artes visuais e é pós-graduada em educomunicação na ECA USP, né? Já fez diversas oficinas audiovisuais, muitas delas trabalhando a linguagem da animação. Bem-vinda, Marta. Obrigada. E a nossa terceira convidada é a Moira Toledo, que também é diretora de filmes, roteirista, né? Já dirigiu também para televisão, curtas-metragens, a gente já exibiu curtas-metragens da Moira no festival, e é professora da FAAP de cinema, né, Moira? Bem-vinda. Obrigada, Cris. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, a ideia é que eu faça uma apresentação hoje, uma pequena apresentação, depois eu vou passar a palavra para cada um deles, né? E a gente vai, depois que cada um tiver seu tempo ali para desenvolver sobre o tema, a gente também vai tentar responder as perguntas
né? Pelo menos algumas a gente consegue, que estão sendo feitas pelo o chat, né, aqui da transmissão. E, bom, falando um pouquinho mais sobre o curta-metragem na sala de aula, tive uma experiência muito interessante, que foi a de conseguir fazer oficinas audiovisuais regularmente dentro de escolas públicas, na cidade de Atibaia, alguns anos atrás. E talvez tenha sido a experiência mais longa, né, e mais rica nesse sentido da gente estar lá trabalhando no cinema, né, com crianças. Então, esse projeto era com crianças, podendo, né, ter um tempo bem interessante para falar sobre cinema, para desenvolver exercícios. Eu lembro que tinha um critério, os critérios para as crianças participarem da oficina enfim, eram as escolas que faziam esse critério. E alguma das escolas encaminhavam os alunos que eram os alunos problema, entre aspas, né? E a gente percebeu como o cinema pode ser um espaço de expressão também, para alunos que muitas vezes não estão conseguindo achar ali seu espaço dentro da classe, estão com dificuldade de relacionamento, muitas vezes tem a ver com, né, com a vida pessoal, a vida familiar do aluno, e como que um projeto como esse ajuda no desenvolvimento do aluno, muito, né, a grande maioria deles melhorou muito, né, na questão de estar ali se dedicando mais à escola, de achar tanto a sua própria turma, né, achar uma turma, socializar melhor, saber entender melhor o que pensa, né, o que sente. O cinema é capaz de levar isso, né, tanto você aprende muito vendo filmes e aprende muito fazendo, colocando suas ideias no papel, depois criando seus próprios vídeos, né? E é muito interessante, né, perceber como, nesse projeto, por exemplo, como que isso fez bem para tantas crianças. Durou cerca de 2 anos, então a ideia era que todas as escolas de Atibaia tivessem linguagem audiovisual. Então, nessa escola, a gente entrou praticamente no currículo como uma aula de linguagem audiovisual, de cinema, que é uma das opções de você estar levando essa ferramenta de cinema e curta-metragem, né, para dentro da escola, e estar trabalhando isso com os alunos. Há várias opções. Então, eu percebo, né, muitas vezes que eu estou fazendo oficina numa escola, fazendo uma parceria com uma escola, como, pouco a pouco, né, de alguns anos para cá, o cinema vem sendo mais trabalhado pelos professores, né? É uma ferramenta excelente para você estar trabalhando diversos temas que são apresentados, né, para o aluno. E isso, então, existem também cursos de formação, né, vamos dizer assim, para professores poderem saber usar essa ferramenta da melhor maneira possível. Porque passa pela ideia de exibir filmes que, por exemplo, tenham a ver com o tema que está sendo trabalhado, como eu já disse, mas também por reconhecer e pensar um pouco sobre a linguagem visual que está atrás daqueles filmes, né? Como eu citei. Acho isso super importante. Eu costumo, né, às vezes eu me lembro muito bem que, estudando cinema, quando fui estudante, que quando eu entendi a linguagem visual pela primeira vez, foi numa certa aula, né, uma aula de linguagem, e que eu percebi pela primeira vez que quando a gente assiste um filme, a gente vai vendo, está entendendo tudo, está gostando, mas não está ali reconhecendo quais são as formas de estar usando aquela linguagem. Então, perceber onde a câmera está, como ela enquadra, as diferentes formas de enquadramento que existem, os enquadramentos mais abertos, os enquadramentos mais fechados, né? E então, eu acho que uma aula de oficina visual já, vamos dizer assim, já abre a cabeça de um aluno para
começar a reconhecer essa ferramenta, né? E a partir daí é um mundo que se abre, né? O que eu faço? É um mundo que se abre para esse aluno poder cada vez se interessar mais pela linguagem visual. Então, eu tenho uma opinião, mas acho que uma opinião que eu também acho que pode mudar, dependendo, né, de projetos outros de outras pessoas, mas de que deveria existir uma aula de linguagem visual em todas as escolas, né, pelas razões que eu já citei. Independente de ter ou não essa aula, isso já acontece, por exemplo, né, na Argentina, isso acontece em muitas escolas públicas, né. Agora, também, o uso do audiovisual hoje em dia, né, ele pode estar presente em todas as matérias, né? Eu acho que em todas as matérias você pode usar essa linguagem de uma forma positiva. E não sei se acho que o meu tempo já deve estar acabando, né? Quando a gente vê ali e pensa, nossa, vou falar tantos minutos, né? Será que... Quando eu me vejo, eu estou sempre passando do tempo. Então, vou passar a palavra para Marta, que está aqui com a gente, para ela também falar um pouquinho sobre o tema, um pouquinho sobre o que ela já trabalhou. Então, agora é com você, Marta. Bom dia, pessoal. Bom, eu vou começar contando um pouquinho da minha trajetória, para vocês entenderem como que o cinema na escola é bem gratificante e transformador. Eu comecei a fazer oficinas voluntárias, né? Eu sempre gostei de televisão, de cinema, eu já tinha minha câmera logo adolescente, já quis ter uma câmera de vídeo, tudo. E quando eu encontrei o Ralph, que hoje é meu sócio, ele sempre, também apaixonado por cinema, ele sempre me falava que o sonho dele era um dia entrar quando ele era pequeno, né, que na classe, em vez de ter aula de português, matemática, tivesse aula de cinema. Aí eu peguei e falei, bom, eu tenho uma câmera, então por que a gente não faz isso, né? E a gente começou em 2000, como voluntária, a gente fez uma primeira oficina em Paraty, e para a gente tudo era muito novo isso, né? E a gente, o grupo que fez a oficina com a gente, as crianças, foi algo assim que mexeu muito com a gente, porque a gente mexeu com a cidade, a gente transformou a cidade. Aqueles alunos, eles ficaram tão empolgados, eles quiseram falar sobre a história da cidade, movimentar a cidade inteira para arrumar um barco, para filmar, se maquiaram, e foi assim, uma coisa que me chamou muita atenção. E aí, a partir disso, a gente começou a fazer oficinas voluntárias em escolas públicas, né? Eu tive experiências em escolas públicas e eu comecei a fazer a oficina, o Ralph dava oficina de vídeo, o Ralph dava oficina de vídeo e eu comecei a fazer oficina de animação stop motion. E isso foi muito interessante, que na escola pública, a primeira coisa que eu percebi, assim, que as oficinas traziam para os alunos, era um resgate da autoestima. Deixa eu arrumar meu cabelo aqui, que caiu. É um resgate da autoestima. Oh, meu Deus. Peraí. Porque eles chegavam nas aulas assim, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, e a gente ia conversando, e eles iam mexendo na massinha, né? O stop motion é uma técnica que a gente constrói, anima qualquer objeto, e eu trabalhava muito com a massinha, que eu acho que é uma coisa bem lúdica, né? E aí, nesse processo, eu vi, assim, uma transformação das crianças, né? Um resgate da autoestima, a participação deles, eu trabalho em grupo, e a gente conseguiu trabalhar alguns assuntos que iam aparecendo conforme eles iam criando os roteiros, né? Então, a gente trabalhou bullying, que foi uma coisa que na hora de criar os roteiros das animações, eles mesmos iam falando e também eles iam elaborando o que passavam com ele, né? Então, passando isso,
estudar um pouco mais sobre o que era, o que estava acontecendo. Aí eu entrei na USP, fui fazer educomunicação, e a educomunicação é isso, né? A comunicação dentro da educação. E não é só mais trazer a mídia, o audiovisual para dentro da sala de aula, mas também fazer um ambiente comunicativo. Então, foi muito interessante que eu vi que já fazia há 10 anos, eu já fazia educomunicação sem saber que era isso, né, que eu estava fazendo. Então, depois eu entrei no MIS, a gente faz oficinas em várias cidades, em escolas públicas, em fábricas de cultura, e eu chego, então, com a minha mala cheia de massinha, de câmera, luz, e hoje, com o celular, qualquer criança pode fazer um vídeo de animação. Então, a gente já começa transformando a sala de aula, porque quando eu chego, a gente já muda as cadeiras, o pessoal já se junta em grupos, eu passo vídeos, né? E eu acho muito importante que a criança tenha referências de outras animações, de vídeos diferentes, porque eles não têm muito repertório. E, assim, só, às vezes, da Disney, que passa na televisão, né? E, então, eu gosto de levar filmes diferentes, animações diferentes, com estéticas diferentes, para aumentar o repertório visual deles, né? E também, depois eles criam as histórias, e isso é importante que o professor perceba, que não é só na aula de arte que pode ser usada a animação, né? Porque quando eles estão criando as histórias, eles estão escrevendo narrativas, eles estão escrevendo texto, eles estão trabalhando com gênero, eles estão falando um com o outro, trocando ideias, né? Então, isso é muito importante em sala de aula, e o professor pode usar qualquer tema. A animação possibilita isso, né? A animação, a gente pode fazer qualquer coisa, você pode animar qualquer coisa, você pode animar um papel, um objeto. Então, o professor pode trabalhar e deve trabalhar qualquer assunto, né? Uma sugestão são os temas transversais que pode ser trabalhado. A gente pode trabalhar agora, eu vejo na pandemia, um tema de acolhimento, eles falarem sobre isso. Então, são várias possibilidades que o professor tem usando essa técnica, né? Eu sempre falo para os professores que eles não precisam ter medo da tecnologia, os aplicativos hoje são muito intuitivos, né? São aplicativos livres que podem ser usados. Então, o formato da educação muda também, não passa por um professor falando e eles fazendo uma atividade, mas todo mundo constrói junto, né? Então, a gente pode fazer uma história um projeto que pode começar com uma oficina, como eu dou em 4 horas, ou pode ser um projeto que a escola pode desenvolver durante todo o ano. E isso é interessante, que pode envolver todos os professores, pode envolver a comunidade escolar. Já teve oficinas que eles tiveram que sair correndo para ir lá no Xerox, falar com a cozinheira, para pegar material. Então, isso é uma coisa que movimenta a escola, aumenta a capacidade comunicativa das crianças, né? E a cereja do bolo é quando eles assistem os seus filmes, né? Então, daquela postura de, eu não sei, eu não consigo, quando eles assistem o que eles fizeram, parece que eles ganharam o Oscar, né? Então, eles pedem para repetir várias vezes, para assistir. Então, foi muito interessante ver, né? E também é uma transformação, assim, que, como o Christian falou, né, que às vezes as escolas escolhem os piores alunos, né, que eles consideram, né? Na verdade, quando eu entro com as oficinas, a gente vê o poder transformador, né? Eu vou contar uma experiência que eu tive numa escola, que era uma escola, assim, que ela tinha... Era mais ou menos como um sistema de crianças com problemas com a polícia, alguma coisa assim, né? Tipo a casa, né? E aí já eram adultos, quase jovens adultos, e eu cheguei, né, com a oficina, e eu falei, nossa, né, o que vai acontecer? Mas, de repente, transformou, assim, eles já começaram a rir, eram crianças sisudas, sérias, tristes, né? Começaram a rir com os filmes,
Depois eles começaram a pensar numa história. De repente, eles estavam concentrados fazendo filme, né, a animação, os bonequinhos de massinha. E eu olhei na porta, assim, e via professor, diretor entrando e saindo, assim, né? Falei, nossa, o que será que está acontecendo? Depois eles vieram conversar comigo, assim, espantados, né? Porque, nossa, olha, aquele aluno nunca se interessou por nada, aquele outro aluno, sabe, era muito... tinha problemas e nunca conseguiu, oh meu Deus, se expressar direito. Eles estavam trabalhando ali com estilete, essas coisas, e eles estavam um pouco preocupados, mas foi tudo tão transformador, e eles ficaram tão felizes, né, de realizar aquele filme. Então, eu vejo, assim, que é muito transformador, e que os professores podem usar, né, abusar da animação em sala de aula, que eu acho que é bem interessante. Não sei se eu já falei o suficiente, se eu posso passar para... Eu vou passar, acho que para o Ralph, e ele vai falar aqui comigo, tá bom? Ele vai ficar aqui no meu lugar. Obrigado, Marta. Então, agora a gente vai ter uma substituição, é isso? O Ralph entra aí nessa cadeira. Daria para fazer aquele truque do aparecer e desaparecer, que é um dos que a gente... os primeiros que a gente trabalha em oficina audiovisual, né? A gente já fez a oficina com crianças, elas adoram esse truque. Truque que Olá. veio lá. Tudo bom? 1902. Oi, Ralph. Tudo certo. Posso falar? Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir em outros horários, né, nessa live. E, bom, a primeira live a gente nunca esquece, né, dessa história. A Marta e o Christian já falaram várias coisas interessantes sobre oficina. Eu vou contar aqui um pouco uma pequena história. Na verdade, quando eu vou fazer oficina nas escolas, eu sempre começo falando da importância da história, né? A história como ferramenta de transformação, a história que nos traz tantas conhecimentos também, uma história, enfim, o poder das histórias, como tudo. Aliás, eu jogo isso para eles, né, para os alunos, para a turma, o que significa as histórias? Dá para viver sem histórias? Né? Então, eu falo para eles, vocês agora vão ser contadores de histórias. Mesmo uma história de 5 minutos, né? Mesmo sendo uma pequena história, você vai contar uma história. Então, eu acho que eu comecei com esse projeto de fazer oficinas no final de... em 1999, 2000, vamos considerar, né? Eu já fiz mais de 300 oficinas, e começou, na verdade, eu acho que vou voltar bem atrás, vou contar uma pequena história minha. Eu era um pequeno garoto de 8 anos, e eu estava jogando bola na rua, e um carro, uma bola maravilhosa que eu ganhei do meu avô, e um carro pegou essa bola, parou, né, e pegou a bola. Então, até hoje, naquele momento, eu não entendia o que aconteceu, eu e meu irmão e as pessoas que estavam ali brincando, né, e ficou esse grito na garganta, né. Então, eu sempre fui, eu acho que a partir desse momento, eu acho que eu me descobri, assim, um pequeno contador de história, porque eu comecei a ter necessidade de contar histórias. E na aula, o único espaço que eu tinha era a aula de redação. Então, eu sempre fui aquele aluno que os professores chamavam na frente para ler a redação. Desde a primeira série, as minhas redações sempre eram lidas, né? Só que, muitas vezes, aquelas redações têm o tema deles, né? Que é falar sobre... Enfim, tinha o tema do professor. Eu não podia, muitas vezes, colocar as minhas histórias, meus
sentia essa necessidade de ter um espaço na escola, isso desde garoto já, para eu poder me expressar e contar as minhas histórias, né? E, na verdade, a história, o que é a história? O que é o cinema, o teatro? Né? Tem uma catarse, quer dizer, você conta uma história que é muito importante para você e muitas pessoas vão se reconhecer naquela história. Talvez não foi a bola roubada para alguém, para algum garoto, mas foi uma bicicleta ou foi alguma outra coisa, né? Então, a história, ela tem essa troca que é maravilhosa, que é incrível. Eu sou apaixonado pelas histórias e pelo cinema, né? Então, eu chego na sala... então, surgiu essa minha necessidade de contar histórias. Eu acho que, na verdade, esse projeto meu é autobiográfico. Eu sempre sonhei que um dia um professor chegasse e falasse, olha, hoje vamos ter uma aula de curta-metragem, ou de filmes, né, ou de produzir um pequeno filme. E isso não aconteceu na minha escola. Nenhuma escola que eu estudei aconteceu. Depois que eu me formei, eu decidi fazer isso em uma escola pública. Isso foi em 1999. Conversei com a coordenadora e falei, olha, eu quero fazer uma oficina, uma aula de cinema, uma oficina de vídeo, para os jovens, os alunos realizarem pequenos filmes, né? Contar pequenas histórias. E foi um sucesso. Foi um sucesso numa escola da periferia, do Butantã, chama Tarsila do Amaral. E agradeço até hoje, a coordenadora chama Marta, talvez um dia ela veja essa live, né? E ela foi muito importante, porque ela deu um cartão verde para mim, eu fiz. Os alunos contaram uma história muito legal, né? E foi, eu vou contar rapidamente, o curta-metragem deles era uma classe só de CDF. Então, todos os alunos eram CDFs. Na verdade, era o sonho de uma professora corrigindo as provas, né? Ela dormiu em cima. Esse é o final do spoiler, né? Estou contando o final do vídeo. Então, a professora dorme corrigindo as provas e tem esse sonho de uma classe onde todos os alunos são CDF. E para que isso acontecesse, nós transformamos a sala de aula num set de filmagem, claro, e eles tiveram que limpar aquela sala de aula. Até as paredes foram limpadas, né? E isso foi uma coisa muito legal, porque era uma sala um pouco suja, as carteiras rabiscadas, e, de repente, a ficção ajudou a realidade. Foi espetacular, né? A partir daí, eu fiz muitas oficinas, né? E aí, antes de falar nessa live, eu estava pensando assim, eu não sou professor, né? Nem estudei para isso, eu sou um realizador, um fotógrafo e diretor de cinema, e na verdade, o que acontece? Quando eu vou fazer uma oficina, eu estava pensando, eu não me coloco como professor, eu vou como, na verdade, quase como um aluno, por quê? Porque eles sabem, primeiro que eles sabem muita coisa, eu passo alguma técnica básica, que é a linguagem do cinema, mas isso de maneira muito reduzida, e aí eu vou atrás deles. Eu já pulei muro de cemitério nas oficinas, porque os alunos querem filmar um filme de terror no cemitério. Então eu me envolvo na oficina e eu viro uma criança, um garoto como eles, né? Eu viro um garoto como eles. Eu não chego, eu não tenho a postura do professor, né? Assim, eu também, então eles me ensinam. Eu estou fazendo uma oficina atualmente, numa escola particular. Mas o exemplo vale para uma escola pública, né? Eles trabalham com celular, aliás, está sendo agora na pandemia, né? E esses jovens, na verdade, o celular, como falou a Marta, o Christian, ele é uma ferramenta, já tem tudo. Uma ilha de edição, né? Dá para pôr som, dá para criar trilha sonora. Olha, tem tudo. Aliás, eu começo a oficina falando da história e falando que nós somos a geração, esses jovens, a primeira geração na história da humanidade, a humanidade tem 20 mil anos, né? A primeira geração que
tem uma câmera, entre outras coisas, mas uma câmera, que é o que nos interessa aqui, dentro do bolso, e filma em alta definição. Né? Então, é a primeira vez na história. Eu falo para eles, na época do meu pai, quando eu era criança, tinha a idade de vocês, era um tio na família que tinha uma câmera de 16mm, né? Eu explico o que é aquilo, etc. e tal, né? Para quem não sabe. Então, é isso. Não existia, não tinha essa facilidade. Hoje temos. Né? Então, é isso. O poder das histórias, né? Levar assim como eu relatei da minha necessidade de contar histórias, eu acho que muitas crianças têm histórias para contar, né? Histórias de preconceito, e eu vejo isso, né? Eu sou colecionador de histórias, porque eu volto das oficinas com esses curtas-metragens, muito maravilhosos, né? Que falam de bullying, que falam de preconceito, que falam de tantas coisas, tantos temas importantes. Né? E outra coisa, como esse público, essas pessoas que fazem oficina, as crianças viram atores, produtores, diretores e tal. Quer dizer, a gente não vê, agora que está começando a ver, a gente não vê muito esse público no cinema, né? É um público, a gente vê bairros diferentes, a gente vê, quer dizer, tem no cinema, mas vamos dizer que talvez até esse mesmo público nunca ele não foi buscar filmes brasileiros que retratam a realidade deles, mas eles assistem no final da oficina, na escola, eles assistem eles na tela, o bairro deles, que talvez nunca tenha sido filmado, não? Ou pelo menos nunca tenha sido mostrado numa tela. Então, eles redescobrem a escola, o bairro, porque a gente muitas vezes sai da escola, pelo menos vai na praça perto, ou na rua, né? E então tem esse jogo, né, de você acaba, é um espelho, né, o cinema é um espelho, um jogo de espelho, né, que a gente se reflete a nossa história, reflete nossos sonhos. Então, o microfone mais perto da boca. Tá. Subir o volume, como é que sobe? Então, é isso. Eu chego nas escolas, com uma mala, na verdade, com alguns objetos que eu levo, né? Esses objetos, porque, na verdade, numa escola, no ambiente escolar, muitas vezes, vamos dizer que tem aqueles objetos de sempre. São livros, né, uma biblioteca, cadeiras, mesas. Então, ao longo dessas oficinas, eu fui criando uma mala que eu abro, quer dizer, eu levo essa mala e abro e mostro para eles uma quantidade de objetos, e objetos curiosos, né? Por exemplo, uma ampulheta, certo? Uma ampulheta, pode ter um matador de mosquito, né? Uma máscara de monstro, enfim, eu levo maquiagens, um monte de coisa nessa mala. E também, claro, alguns tripés, né, pequenos tripés, bem simples, algumas luzes, pode ser usado luz normal mesmo, lâmpada, né? Eu mostro até como se faz, algum pequeno equipamento de luz, né? Então, essa mala é uma mala inspiradora. A partir desses objetos podem ajudar a criar aquelas pequenas histórias. Pode ser um despertar, né? Uma ideia. Então, é isso. Eles gostam muito dessa mala, que agora é gigantesca, né? Daqui a pouco um caminhão para levar. Então, eles gostam muito dessa mala, cheia de curiosidades. É um pouco uma mala lúdica, né? E aí, a partir dela, eles podem usar o que eles quiserem. Eu levo maquiagem também. Quer dizer, eu acho que essas oficinas é um espaço de sonho também. A gente precisa de sonho, a vida precisa de sonho e de poesia. Isso que eu acho. Se não tiver sonho e poesia, a gente vive só para cumprir metas, né? Certo?
Então, esse espaço do sonho e da poesia tem que estar em qualquer lugar. Tem que estar em qualquer lugar. E como a Marta disse anteriormente, o final é maravilhoso quando a gente exibe os trabalhos, né? A gente acaba, então, a gente exibe os filmes e todos assistem, vira uma sala de cinema. É isso. Eu queria, só para finalizar, é um ritual meu, mostrar alguns livros. Depois a gente coloca o nome aí no chat, tá? Tem sobre direção de cinema, do David Mamet, né? É um roteirista e diretor americano que trabalha, faz uma oficina com os alunos de cinema, tá? É muito interessante. Ele fala da câmera, ele fala de como lidar com todo esse preparativo, né? Outro livro interessante é o Clube do Filme, David Gilmour. É um pai que, através de filmes, ajuda os jovens a entender. Bom, eu acho que meu tempo esgotou, é isso? Por enquanto. Por enquanto. Obrigado, gente. Você quer finalizar, Ralf? Pode finalizar. Era só isso. E última coisa, eu levo sempre um pequeno roteiro. Aqui eu tenho o roteiro do O Palhaço, né? Então, tem alguns roteiros que são editados para os alunos folhearem e verem como que funciona um roteiro. É isso, eu passo agora a claquete para a Moira, para o Christian. Obrigado, gente. Obrigado, Ralf. Então, a Moira Toledo vai falar agora, e a gente sabe que tem vários professores, né, que estão acompanhando aqui essa live. Oi? E a gente falou bastante sobre linguagem audiovisual, produção de curta-metragem dentro da sala de aula. Eu sei que os professores estão também bem interessados, imagino, né, em onde achar esses curtas-metragens, né? Já escutei muito professor perguntando isso para mim. Mas como é que eu acho? Onde é que eles estão? Porque é verdade que o curta-metragem cada vez tem mais janelas de exibição, né, de vários formatos e em várias mídias, mas a gente pode, com certeza, ajudar um pouco nisso. Acho que a Moira também vai tocar nesse assunto, né, Moira? Agora é com você. Oi, bom dia, tudo bem, pessoal? Cris, super obrigada pelo convite, super feliz de estar aqui de novo no Festival de Curtas. Um beijo para Marta, beijo para o Ralf, 20 anos aí que a gente já se conhece também, dessas quebradas aí da educação audiovisual. Mas, enfim, estou muito feliz de estar de volta para o festival depois de tantos anos. Comecei na educação audiovisual nas oficinas aqui no Fórum, trabalhando também na formação do olhar, que era um evento que a gente fazia aqui dentro, voltado à exibição de curtas de educação audiovisual, né? Então é uma honra para mim poder participar desse webinário. Bom, deixa eu falar um pouquinho, então, desse trabalho que eu venho fazendo e dessas parcerias, né? Um trabalho que é sempre feito muito em parceria. Eu comecei também, como Ralf, como Cris, há 20 anos atrás, acho que todos nós nos conhecemos dessa época. Comecei, inclusive, com o Christian, né, nas oficinas aqui no Fórum. Eu, na verdade, um pouquinho antes de vir para as oficinas, eu fiz uma oficina numa escola pública, na periferia de São Paulo, uma oficina em que eu dava aula para crianças do ensino fundamental 2, foi uma oficina que, engraçado, teve coisas parecidas com as que o Ralf acabou de comentar, assim, no sentido de que eu levei também uma mala de coisas, só que a gente levou uns brinquedos que faziam uma espécie de mini cinemascópios, a gente brincava também com história em quadrinho, enfim, a gente estava tateando ali, né, em como trazer essa questão da educação para a sala de aula, e até tem uma pequena anedota dessa ocasião em que eu cheguei e muito apaixonada, junto com o Thiago Ribeiro, que era meu parceiro, e a gente, né, enfim, a gente ainda não tinha muita noção do que era o mais importante, e aí foi exatamente aí que eu conheci, né, essa parceria com o festival, porque os filmes resultantes dessa oficina foram exibidos no Festival de Curtas, naquela que era a primeira edição da Formação do Olhar, em 2001. E aí a gente estava lá no Centro Cultural Banco do Brasil, com Cris e tal, e depois da exibição, uma das alunas chegou para mim e falou assim, professora, eu não quero mais ser médica, eu quero ser cineasta.
aí eu olhei e falei, meu, o que foi que eu fiz? Caramba, será que eu estou fazendo a coisa certa, né? Será que oferecer o audiovisual como uma carreira era uma boa ideia, né? E aí, nos anos que se seguiram, a gente, né, no festival, na Formação do Olhar, a gente todo ano trazia coordenadores de projetos do Brasil inteiro para conversar com a gente. Era né, a gente tinha um fórum da Formação do Olhar, um jornalzinho que a gente publicava com artigos das pessoas refletindo sobre essa produção. E aos poucos a gente foi percebendo que a gente estava de frente a uma série de desafios que os nossos colegas aqui já apresentaram, né? E acho que, fazendo um resumo de como eu percebia isso, a gente percebeu que as oficinas estavam dando conta e, ao mesmo tempo, nos colocando de frente a desafios que não eram exatamente os que a gente pensava que eram, assim, no sentido de que a gente achava que a gente estava indo lá para ensinar cinema e, ao mesmo tempo, a gente começava a perceber que havia desafios anteriores ao ensinar cinema, e que a gente, de alguma maneira, como o Cris falou, se deparava com que eram os piores alunos da escola, e que no final se tornavam sempre os melhores alunos da nossa oficina. A gente percebia que muitos, né, o feedback de muitas escolas era de que os alunos saíam melhores pessoas das oficinas, não necessariamente cineastas, né, mas pessoas mais capazes de trabalhar em grupo, mais capazes de ouvir o outro, uma coisa que era bonita de perceber que estava acontecendo, né. E aí a gente, nesses eventos da Formação do Olhar, conversando com coordenadores do Brasil inteiro, a gente foi percebendo que a gente tinha muito para aprender uns com os outros, assim, a gente brincava que era uma espécie de terapia de coordenador, porque a gente ficava ali trocando esses desafios e percebendo que tinha um impacto possível, né, muito maior do que a própria produção de cinema, o que me remetia à questão da minha primeira oficina, que fala assim, será que eu quero que meu aluno saia cineasta? Ou será que eu quero que essa oficina tenha um impacto na vida dele, que seja transformador, que seja inspirador, né, como disse o Ralph, que inspire a contar suas próprias histórias e tal. Então, acho que a gente, e aí, quando eu digo a gente, acho que a gente se tornou um grande coletivo, né, assim, de ONGs e grupos. Então, eram as oficinas Quinofórum, o projeto do Ralph, depois surge o Instituto Criar em São Paulo, as oficinas Tela Brasil, da Laís Bodansky, de que eu fazia parte também. Aí depois, né, no Rio de Janeiro, o Cinema Nosso, em Minas, a Associação Imagem Comunitária. Enfim, pelo Brasil inteiro, uma série, no Sul, muito importante, o projeto de educação, alfabetização audiovisual, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com a Angélica, enfim, ao mesmo tempo, muitos projetos acontecendo e muita troca, né? E a gente, acho que rolou uma experiência coletiva, assim, essa coisa desse zeitgeist, assim, né, ao longo dos anos 2000, de percepção de que essa questão da educação audiovisual era muito potente e que ela podia ser transformadora num outro nível, porque acho que no começo todo mundo associava isso a boa qualidade, né? Por exemplo, se o vídeo ficava bom depois de uma oficina, isso era um bom sinal. E no final, é claro que os vídeos ficarem bons, eu sempre era bem-vindo, mas mais do que isso, as pessoas se transformarem começou a passar a ser uma prioridade de todo mundo, né? Ou, enfim, desse coletivo de ONGs, né? Acho que a gente conversando, a gente começou a perceber isso, que existia um potencial muito grande de transformação. E aí, assim, nesses muitos anos, né, depois eu fiz um doutorado na ECA sobre isso, em que eu mapeei essas ONGs que trabalhavam, a partir, inclusive, dessa relação que eu fui criando no festival, e aí eu fiz um doutorado que chama Panorama da Educação Audiovisual no Brasil, de 1990 a 2010. E nesse doutorado eu fui meio que sistematizando diferentes tipos de oficinas que existiam e tal. Aí, a partir daí, eu mudei um pouco o meu caminho, porque eu já estava trabalhando há muito tempo com ação direta, né, trabalhando com oficinas de educação audiovisual. E eu comecei a ser convidada para dar uma palestra aqui, outra ali, voltada à formação de professores, e aos poucos eu comecei a gostar muito disso, e em 2010 eu comecei a trabalhar com Marcelo Massagão, no projeto Minuto Escola, que é um projeto muito bacana, em que a gente trabalha com a formação de professores da rede pública, em parceria com secretarias municipais de educação, de cultura, mas em geral de educação, e até com secretarias estaduais de educação, como a gente já fez também aqui em São Paulo. E aí, assim, nessa transição, né, eu comecei a sacar que a gente também tinha um outro potencial interessante, que era pensar, será que eu posso ensinar o professor a trazer o audiovisual para dentro da escola, né? E aí, menos numa perspectiva da oficina, com, né, uma ideia de começo, meio e fim, com um ensino bem mais amplo, né, da educação audiovisual, do cinema, como eles mencionaram aqui, né, falar de história do cinema, falar de roteiro, falar de direção, mas talvez pensar numa outra abordagem que fosse mais transversal, assim, né, em que não necessariamente... Porque quando a gente pensa em oficina, a gente já pensa no professor de artes, né? Depois de um tempo trabalhando, eu descobri que o professor de sala de informática também gostava de fazer isso, fazer stop motion e tal. Mas eu comecei a pirar mais nessa coisa de pensar, será que o professor de matemática pode usar audiovisual? Será que o professor de história pode usar audiovisual? Como que a gente pode pensar em todas as disciplinas, em todos os ciclos? Será que o professor de ensino infantil, que trabalha com crianças de 3, 4, 5, 6 anos, pode trabalhar com vídeo?
E aí, nesses anos, eu fui buscando pesquisar isso, fiz um estágio pós-doutoral na UFRJ, sob supervisão da professora Adriana Fresquet, e com isso entrei em contato também muitas palestras em comum e tal, com o pessoal do Rio de Janeiro, que tem um trabalho muito interessante de formação de professores. Então, tem o projeto do Cinead, que é da UFRJ, que é o Cinema para Aprender e Desaprender, que a Adriana Fresquet lidera. Tem outro projeto divino, que é o Inventar com a Diferença, liderado pelo César Migliorin, na UF, né, ligada à UF também e tal, que, aliás, tem um material pedagógico sensacional, que é um PDF que eles disponibilizam, assim, com um monte de exercícios super interessantes, todos eles muito em diálogo com Alain Bergalat, que é o grande papa, assim, né, da educação audiovisual em teoria, francês, do projeto Saint-Anne-de-Genès, lá na França e tal. Então, essa turma toda me apresentou um universo, assim, muito, muito rico, de pensar, tá, então como é que eu vou conversar com esse professor da rede pública? Quais são as possíveis abordagens? A turma do Rio trabalha numa abordagem um pouco mais lírica, poética, acho que talvez mais alinhada com o que o Ralph e a Marta trouxeram, no sentido de pensar no cinema como uma experiência e tal. Eu vou mais para uma linha mais, acho que, construtivista, paulo freireana, assim, em que eu realmente trabalho menos a questão do cinema enquanto arte do sensível e tal. Claro que isso está sempre presente, mas menos focando nisso, né? E mais focando nas perspectivas de uso bem concreto, assim, né, do audiovisual na sala de aula. Então, eu vou falar um pouquinho aqui de como funciona o projeto Minuto Escola, vou mostrar algumas coisinhas para vocês. Espera aí. Deixa eu abrir aqui a janela. Vou compartilhar com vocês aqui rapidamente esse nosso trabalho. Então, aqui, né? Isso que vocês vão ver agora é a home do projeto Minuto Escola no YouTube, né? Esse projeto Minuto Escola, eu trabalho com o Massagão, né? O Marcelo Massagão, que é o criador do Festival Internacional do Minuto, parceirão, que eu conheci, inclusive, aqui no Festival de Curtas, há alguns anos atrás, num outro projeto que a gente fez todo mundo, com a Zita e tal. E aí, assim, como que funciona o projeto, né? Na verdade, antigamente, a gente fazia tudo presencial. Então, era um projeto bem parrudo, assim, porque a gente ia para todos os cantos de São Paulo, nas diferentes delegacias regionais de ensino, turmas de 100, 150 alunos, em Memboimirim, em Guaianazes, né, sempre nos extremos da capital, e com 100, 150 alunos por turma. Aí, nesse ano, por conta da pandemia, mas já era um movimento que estava acontecendo, tanto que a gente já tinha as coisas gravadas, a gente começou a trabalhar numa coisa que ia ser híbrida, né, então a gente ia ter questões híbrido no sentido de coisas assíncronas e síncronas, né, coisas ao vivo e não. E aí, enfim, a coisa acabou se encaixando super com esse momento terrível, né? Então, isso que vocês estão vendo na tela é a home do nosso YouTube, onde a gente tem alguns vídeos meus e do Marcelo, vídeos bem curtinhos. O Marcelo me convenceu, e acho que ele tinha toda a razão da gente trabalhar sendo muito preciso, né, muito pontual na transmissão e compartilhamento desses conhecimentos. Então, aqui dá para ver um pouco quais são os aspectos que eu gosto de trabalhar com os professores, né? Então, falar um pouquinho sobre a questão do método científico, né? De como, nas oficinas, ao a gente ensinar, trabalhando com mudança de parâmetros, né? Então, por exemplo, vai ensinar fotografia, a gente coloca o cara para fotografar, fica escuro. Daí a gente fala, bom, então agora tenta fazer ficar mais claro. Daí, se o cara vai para fora e põe na luz, e ao mesmo tempo ele abre o obturador da câmera, aí aquilo são dois parâmetros, ele não sabe por que ficou mais claro. E aí a gente vai aos poucos falando, não, então você tem que fazer uma coisa de cada vez para você ver o que funciona. E aos poucos a gente vai trabalhando o método científico. Como eles estavam falando também, né, da importância do trabalho em grupo, de como isso é transformador. Eu vou falar também sobre como, né, a questão das inteligências múltiplas, que é uma outra questão interessante, de como numa oficina de vídeo todos os tipos de criança estão incluídos, né? Então, como o Cris falou, o mau aluno, às vezes o mau aluno é muito bom em desenho, em pintura, em música, né? Então, é interessante perceber como qualquer atividade audiovisual inclui crianças com diferentes perfis, né? E isso é muito inclusivo, né? Crianças que muitas vezes são excluídas do processo educacional, né? Enfim, eu não vou me alongar aqui nisso, mas quem quiser conhecer, está aqui no YouTube do Festival do Minuto, são vídeos muito curtinhos, e o Marcelo, em complementação, né, quer dizer, eu falo mais dessa questão voltada aos professores, de por que usar o vídeo, né, e o Marcelo fala um pouco sobre linguagem, e a gente usa o formato minuto, né, para especificar, né, de que maneira que
é possível usar o Minuto como instrumento e como estratégia, né, para alcançar esse debate de linguagem que é interessante de fazer. E a gente costuma dizer que a gente ensina como a gente aprende, né? Então a gente faz para os professores uma oficina que é quase algo que eles podem reproduzir com os alunos, claro, se eles quiserem fazer oficinas, ou se eles quiserem, como eu falei, né, fazer algo um pouco mais transversal, daí o Minuto acaba se tornando um meio de aprendizagem, assim, né? Bom, para eu não me alongar muito aqui, eu vou dar um stop aqui e vou mostrar uma outra página. Só um segundinho. Então, aqui, o que eu vou mostrar para vocês agora são 2 trechos rapidinhos, 2 vídeos de 1 minuto produzidos pelos estudantes da turma atual. A gente está agora com essa turma em que a gente fez, né, esses vídeos que a gente chama de assíncronos, né, que são vídeos que os estudantes que são professores, né, assistem antes, durante o curso, e a gente faz também aulas ao vivo, webinários, né, e esse semestre essa turma agora tem 300 professores, então a gente fez 4 aulas ao vivo, né. A partir dessas 4 aulas, acho que é legal contar, né, o Marcelo faz uma recapitulação das questões de linguagem, em geral, engenharias reversas, né, de vídeos de minuto, muito legal, porque você vai entendendo como funciona, são sempre relações de tempo e espaço, né, então, stop motion, time-lapse, se tem um tempo cronológico, se não tem, né, quer dizer, são muitas questões de linguagem que o Marcelo levanta a partir dessa longa experiência que ele tem com o minuto. E aí, esses professores já estão produzindo, eles no nosso curso produzem um stop motion de 15 segundos, que é um primeiro exercício intermediário, a gente dá um feedback para todos eles, e aí agora eles estão produzindo os seus trabalhos finais. Então eu vou mostrar para vocês 2 videozinhos que foram produzidos por professores dessa turma agora que ainda nem acabou, mas que eu acho que ilustram um pouco, né, o potencial da linguagem aplicado ao trabalho dos professores e que a gente espera que depois eles possam multiplicar. Então, vou mostrar um primeiro, que é o trabalho final do Emerson de Souza Godoy, chama Muriçoca. Bom, esse foi o Muriçoca, e aí vou mostrar aqui rapidamente também um outro que é até mais curtinho, que é o Cão Home Office, da Ana Cláudia de Souza Rodrigues Ferreira. Tá entrando com som direitinho, né, gente? Não apareceu a opção aqui do som. Vem cá, Oiose, vem cá. E acho que por agora é isso, gente. Acho que eu já falei bastante. Então, devolvo aí a palavra para o Cris e depois a gente conversa todo mundo. Obrigada pela atenção de todos. Obrigado, Moira. E estou aqui me lembrando, né, a gente vai passar para um segundo bloco para responder as perguntas que estão sendo feitas por quem está aqui acompanhando. E hoje é um dia em que os professores que estão aqui acompanhando a gente, quem estiver aqui vendo, pode ver um vídeo que foi criado numa oficina online. É um vídeo que reúne diversas imagens e depoimentos de crianças. E durante uma oficina que a gente fez na semana passada, né? Durante essa oficina, a gente deu aulas online
as crianças em casa e com a ajuda dos familiares gravaram diversos tipos de cenas com figurinos diferentes, falaram sobre como é viver na quarentena, como que elas se divertem, como elas brincam. E esse vídeo vai estar disponível aqui, né, na nossa plataforma do festival, hoje, a partir das 19 horas. Ele faz parte do programa infantil que se chama Natureza Fantástica, que tem outros filmes, outros curtas infantis aí, tanto brasileiros como de vários países. E acho que é um exemplo, né, de como fazer uma oficina agora durante a pandemia, né? Então, a gente criou aulas online, onde a gente exibia trechos de filme, às vezes um filme curtinho, falava sobre linguagem visual, como eram crianças de 5 anos. Então, essas aulas online eram bem divertidas, tinha um personagem bruxa que apresentava alguns vídeos, foi tudo produzido aqui, na minha casa, né, essas gravações todas. A minha filha de 8 anos falou muito sobre as experiências dela com câmera e com gravação também, que traz uma proximidade na criança, falar com criança, né? E o resultado dessa oficina toda, então, vocês podem acompanhar hoje na programação do festival. Acho que é um bom exemplo de como é possível fazer oficina audiovisual, trabalhar com vídeo na escola. Inclusive, essa oficina, ela entrou, né, no currículo da escola. Então, a gente ficou uma semana, inclusive em parceria com os professores, né, dando essas aulas online, que hoje em dia estão acontecendo em escolas, faculdades, né, associações que cuidam de crianças, adolescentes, jovens, e eu acho que é um momento que a gente pode contribuir bastante para ajudar professores, educadores, a estar trabalhando essa linguagem de vídeo da melhor maneira, de uma maneira eficaz e que seja divertida para as crianças também, né? Dar esse espaço para elas poderem falar como é que elas estão nesse momento difícil, né? E dar espaço para elas poderem criarem também seus próprios vídeos para falar sobre isso. Bom, a Marta, ela vai introduzir agora um vídeo que ela selecionou para a gente assistir também. Pode falar, Marta. Bom, eu queria traduzir em imagem, né, que vocês assistissem aí uma coisa que acontece na oficina, que é o deslumbramento. Que eu gostaria que vocês percebessem a carinha das crianças quando elas estão vendo os filmes, quando eles estão manuseando a massinha, que é esse momento lúdico que a escola roubou das crianças, né, que é só matéria, 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 né, e eles, no lúdico, eles fazem coisas maravilhosas, né? Já tive experiência com criança autista, que às vezes o professor fala, não, ele não faz nada, e fez um filme maravilhoso. Então, eu queria que vocês assistissem. Então, a oficina começa com a exposição de alguns brinquedos óticos, que são para explicar o princípio da animação, e aí vocês vão ver várias crianças de escolas públicas essas oficinas aconteceram em Paraty, na periferia de Paraty, e no fim voltei para Paraty de novo, né? Porque essas oficinas que eu fiz agora, que vou passar nesse vídeo, eles fizeram parte, depois que eles fizeram a oficina, os filmes foram apresentados na praça, no segundo festival de animação da cidade. Então, imagina a criança da periferia, né, que falava que não conseguia fazer nada, foram de ônibus para o centro de Paraty e estavam juntos assistindo o filme junto com outros realizadores de animação. Então, para mim, esse foi o ápice, foi o sucesso. Então, é isso. Bruno, se puder colocar, vê a carinha deles, que legal. Está sem som? Está sem o som? Mas pode, se não tiver problema, pode deixar só as imagens mesmo. É só a trilha, não tem problema.
Esses vídeos foram feitos todos com celular, né? A gente usa um aplicativo livre que chama Studio Stop Motion. Então, qualquer coisa a gente está aí para dar dicas. Isso já responde a uma das perguntas que a gente ainda vai passar para o bloco de perguntas, mas como que a pergunta é mais ou menos sobre como produzir vídeos na escola, se os alunos usam celulares. Sim, em geral usam celulares, né? Porque é o que tem o equipamento mais acessível. Acho interessante também falar aqui no site do festival, o www.kinoforum.org. Bom, aqui na plataforma tem. Qualquer pessoa pode assistir os filmes que já foram realizados pelas oficinas Kinoforum. São centenas de vídeos e foram realizados por adolescentes, crianças também e jovens, e sobre diversos temas. E é muito interessante que o adolescente veja um outro vídeo feito por um adolescente, né, para ter esse tipo de comunicação. Então, no próprio site da Kinoforum é possível acessar e exibir, então, diversos curtas-metragens. Tem também o Porta Curtas, que é um outro endereço, né, na web que também tem muitos filmes, muitos curtas-metragens que podem ser exibidos. Bom, acho que agora a gente passa para o segundo bloco, né? Bom, a gente recebeu diversas perguntas aqui. Eu vou tentar um pouco distribuir, né, para a gente. Tem uma das perguntas que é sobre a produção de um vídeo. Não seria interessante produzir um vídeo sobre nutrição, sobre a importância da educação nutricional às crianças? Eu vou passar, acho que para a Marta, que ela já até deu uma ideia sobre como produzir esse vídeo, mas se eu entendi a pergunta, é se a gente produziria um vídeo sobre isso. Claro, a gente pode produzir. Mais importante, mais interessante seria que os próprios alunos produzissem esse vídeo, né? Porque daí eles vão estar aprendendo, mas também vão estar colocando as questões deles, as dificuldades deles em relação a esse tema, né? Então, eu indicaria como primeira ideia, trabalhar esse tema na classe e produzir um vídeo com os próprios alunos sobre educação nutricional. Acho que pode funcionar super bem. Então, Marta, com você. Então, para a gente fazer um filme, né, é sempre importante a pesquisa. Então, se as crianças querem falar sobre nutrição, colocar eles para pesquisar, né? E depois, o stop motion é uma técnica que é muito fácil e a gente pode animar qualquer objeto, qualquer coisa, né? Então, eles podem fazer de massinha os alimentos, eles podem fazer... Eu já fiz animação com grãos, a gente vai fotografando, vamos supor, um grão de feijão andando, né? Vai fotografando. O próprio aplicativo já dá a animação final, né? Então, não precisa usar outro equipamento, nada, só... Então, eu sugiro, né, que eles façam com animação, que dá para fazer com pessoas também, se quiser fotografar as crianças, que é o pixelation, que a gente chama. Então, é uma técnica que dá para fazer em casa, sozinha, né? Dá para fazer, põe o pai, a mãe vai fazer, se estiver na quarentena, mas o stop motion é bem recomendado. Obrigado, Marta. A gente tem uma outra pergunta, que vocês têm alguma dica sobre como produzir vídeos neste momento de distanciamento social? Moira, o Ralph, quem se habilita? Vai lá, Moira. Eu? Olha, eu estou fazendo um curso, estou dando um curso de cinema para uma escola durante a pandemia, né? Então, os alunos, eles fazem pequenos vídeos com o celular, claro, editam com o celular, e dá para fazer animação, dá para fazer vídeos sobre algum tema,
essa turma que eu tenho, o que acontece? Eu estou numa dinâmica muito interessante, que cada aluno sugere um aplicativo, e a partir daquele aplicativo a gente escolhe um tema, e eles desenvolvem um pequeno vídeo, né? Então, tem aplicativos que vão mais para transições, enfim, tem tantos aplicativos, né? E aí eles acabam produzindo pequenos vídeos sobre o cachorro, sobre a rotina, enfim, vários pequenos temas, né? E com a possibilidade da animação também. E outra possibilidade que eles já fizeram é usando aquele aplicativo que tem várias telas também, né? O Acapela, por exemplo, né? Então, dá para você fazer um vídeo com várias telas, dá para fazer um vídeo, por exemplo, a criança, fazer em grupo, eles já fizeram também. Eu filmo uma cena na minha casa, o meu colega filma na casa dele, e a gente junta isso e são como se fossem duas locações, 2 lugares. Um filmou na cozinha da casa dele, uma cena, e juntou com a cena do colega, que foi filmada na sala. Então, eles passam isso entre eles pelo WhatsApp, editam e pronto, temos um filme feito dessa maneira. Então, tem todas essas possibilidades, né? Tá certo. Na verdade, Ralf, você tocou aqui, você acabou respondendo 2 perguntas, que uma era como produzir no distanciamento social, e a outra pergunta era mais sobre como usar o celular, como fazer a pós-produção dos filmes. Então, você já tocou no assunto que há vários aplicativos disponíveis nos celulares para editar, para fazer efeitos, para colocar trilha, né? Para um professor que tiver dificuldade em achar esses aplicativos, pergunta para uma criança, para um adolescente. Né? Isso. Eles me apresentam os aplicativos, muitas vezes. Eu aprendo com eles. Né? Não tem dúvida nenhuma. Eu agradeço muito ter filhos de várias idades aqui comigo em casa, porque, por exemplo, eu citei o vídeo que vai ser exibido hoje, que reúne várias imagens de depoimentos de crianças, né? Vai ser exibido hoje no festival a partir das 19 horas. Várias imagens foram enviadas, já trabalhadas, e eu não sei como eles conseguiram fazer isso. Então, por exemplo, a gente falou do Chaplin, exibiu cenas do Tempos Modernos. Aí vem um vídeo de uma menina que está lá dentro do filme, né, interagindo com os objetos e o cenário do filme. E um efeito fantástico. Então, na verdade, quando eu comecei a fazer a oficina, lembrando Paulo Freire, que a Moura citou, eu achava muito bonito e gostava muito da ideia de que a gente estava trocando sabedorias, né? Mas foi com o passar do tempo e dos anos que eu fui percebendo o quanto isso é verdade, e depois eu percebi o quanto eu aprendo mais do que consigo passar de informação, na verdade, né? A gente vai lá, eu acho, para aprender, né? Porque as crianças têm muita criatividade, né? Crianças e jovens, né? Tem muita criatividade, então é uma troca muito interessante. Eu acho, Moura, que você podia falar sobre o mesmo tema, que acho que é da sua visão sobre como produzir, né? Nesse momento que a gente está. E então vou deixar também, porque, afinal das contas, várias perguntas são sobre essa questão. Com você, Moura. Bom, Cris, assim, também como Ralf, além de trabalhar com professores da rede pública, eu também dou aula numa escola particular, além de dar aula numa faculdade de cinema, né? Então, são todos os níveis, assim, né? Na escola, a gente trabalha até com professores do ensino infantil, né? E eu estou na universidade, então é louco porque são muitas instâncias diferentes, todo mundo produzindo, né? Com o desafio da pandemia e do isolamento, a gente tem sempre colocado essa restrição, quer dizer, que qualquer produção seja feita respeitando todas as regras de isolamento social. Isso, em geral, obriga as pessoas a trabalharem com suas próprias famílias, dentro de casa. Assim. Então, um lado que eu tenho usado como inspiração e sugerido para as pessoas é conhecer um pouco da produção brasileira contemporânea, isso quando a gente está falando de adultos, tá?
professores e tal, e adolescentes universitários e tal. Conhecer um pouco dessa produção contemporânea, desses grandes realizadores como André Novaes, Adirley Queiroz, Leila Nicásio, Ari Rosa, que são esses realizadores de um cinema que a gente chama de autoficção, né, que usam a própria vida como inspiração para ficcionalizar, para fabular. E isso tem sido um ponto de partida muito rico para as pessoas, quer dizer, olhar para a própria vida, o que está em xeque, quais são os conflitos que as pessoas estão vivendo, e aí fabular. Mudar um pedaço, mudar o personagem, pedir para o pai interpretar uma coisa que pensou sobre si mesmo. Então, dentro de casa, uma grande possibilidade, que não é muito fácil às vezes, é convencer os parentes e os pais, os filhos, enfim, a atuar em pequenos trabalhos, assim. Então, isso é uma coisa que eu tenho sugerido muito. Conhecer esse cinema brasileiro contemporâneo, que tem sido pouco debatido, né, vamos dizer assim, em algumas esferas, e é um cinema maravilhoso, potente, feito por realizadores pretos e pretas, periféricos, né, que estão tendo muito mais visibilidade nos festivais, mas que às vezes não são tão conhecidos popularmente. A gente também, como professor, tenta divulgar isso, né, exibir esse tipo de produção e promover uma produção em diálogo com isso, né. E outra coisa que eu tenho proposto também é a produção de fotofilmes, porque o fotofilme, ele tem uma facilidade, que é, o cara consegue pôr a câmera e tirar foto de si mesmo, né, então tem um truque que eu queria dar, é que assim, esses tripézinhos, deixa eu ver se eu tô aqui perto, não tá perto, mas esses tripézinhos de R$10, que você compra em qualquer lugar, muito fácil de achar, pelo Mercado Livre, você compra em 2 dias na tua casa, e tem uns disparadorzinhos Bluetooth, que é parece um controle remoto de portão, que você sincroniza com o celular e você consegue disparar a distância, que vocês devem usar nas oficinas de stop motion, né, para não balançar as câmeras. E aí, com isso, uma pessoa sozinha consegue gravar a si mesma. Não só disparar para atuar em live action, né, em movimento, mas a coisa da linguagem do fotofilme é muito legal. Para quem não sabe, o fotofilme é aquele filme que é feito com uma sequência de imagens estáticas. Tem alguns filmes clássicos nesse sentido. Um deles é o Juvenília, do Paulo Sacramento, que era parceirão e sócio do Christian na idílica Paraísos Artificiais, a produtora mais amada por todos os cineastas underground do Brasil, que é um filme feito com, né, um fotofilme, inclusive que o Cris atua, né, mas aí tem o Vinil Verde, do Nossa Filho. O que você ia falar, Cris? Não, que é a única vez que eu atuei na minha vida, né, a única vez que eu fiquei na frente da câmera foi nesse filme. Aí tem o La Jetée, né, maravilhoso, Cris Marquelli. Então tem filmes clássicos, importantes, assim, feitos em fotofilme, e é uma linguagem que vibra no momento em que você tem mais dificuldades técnicas e tal. Então é um formato que eu tenho estimulado também. E uma terceira coisa, mas aí tem menos a ver com a pandemia, mas acho que tem a ver com o momento brasileiro, assim, eu tenho estimulado muito meus estudantes da escola onde eu dou aula, na FAP, a trabalhar com a literatura negra, brasileira e mundial, assim, usar adaptação, dialogar com né, livros escritos por pretos e pretas brasileiros do mundo, assim, como ponto de partida, a questão do diálogo com a literatura, não como assim, vou adaptar isso para um longa, não isso, mas escolher um personagem, uma situação. Eu acho que é um momento em que, né, a gente tem buscado exibir mais filmes produzidos nesse universo dos negros e negras brasileiros, e também né, estimular essa produção. Então, é um pouco por aí que eu estou vibrando, né, vamos dizer assim, nas coisas que eu gosto de promover. Bem, isso também. E tem algumas perguntas que são relacionadas a como que os professores ou educadores, né, podem entrar mais em contato com a linguagem visual, né? Ou seja, entender um pouco mais dessa linguagem visual para poder estar utilizando ela na sala de aula. E também acho que eu vou passar, né, para os convidados responderem. Mas tem uma coisa, eu acho bem importante, que é, enfim, quais são os elementos básicos da linguagem visual, né? Então, aqui não dá tempo, claro, para eu discorrer sobre isso. Mas, se a gente quiser simplificar bastante, toda imagem que a gente vai gravar, a gente tem que pensar se a gente vai enquadrar, ou seja, o que a gente vai mostrar, se a gente vai mostrar um cenário inteiro, se você quer mostrar aonde, por exemplo, o personagem está, se você vai mostrar o rosto desse personagem, close, porque você quer mostrar qual que é a expressão dele, se você vai fazer uma imagem, um detalhe do que esse personagem está pegando com a mão, por exemplo. Então, assim, para contar uma história em cinema, uma das primeiras, né, os primeiros pensamentos é qual é o enquadramento que você vai usar.
E depois vem onde você coloca a câmera. Você coloca a câmera na altura da pessoa, uma câmera mais alta, para filmar de cima para baixo, de baixo para cima, para filmar de lado, né? Se a câmera vai ficar num tripé, se a câmera vai se movimentar, e por que é melhor se movimentar, por que é melhor ficar no tripé, né? Então, é um pouco, na verdade, esses elementos básicos da linguagem visual, a gente trabalha desde que começou a estudar cinema e continua trabalhando até hoje em dia, porque está em constante evolução. Então, inclusive, com as oficinas, que acho que todos nós já fizemos, a gente aprende muito sobre linguagem com quem está praticando ali, porque as ideias são diferentes. Ninguém filma, ninguém grava como o outro, porque ninguém vê o mundo igual ao outro, né? Então, agora, os lugares, como que as pessoas podem ter um acesso a um pouco mais de informação? Claro, o ideal seria que tivesse ensino de linguagem visual na escola, o ideal seria também que tivesse mais cursos e oficinas para professores e educadores, né? Que gente como nós, que já trabalha bastante na área, e centenas de outros educadores audiovisuais no Brasil poderiam estar envolvidos, né, nisso, né, nessa colaboração, para que o cinema estivesse mais presente e da melhor forma dentro de uma sala de aula. Quem quer falar um pouquinho sobre isso? A prefeitura tem cursos para formadores em audiovisual. Inclusive, eu vou ser, nesse ano, uma formadora de professores. Então, é o Educom, se os professores quiserem entrar, da USP também, eles fazem nas escolas públicas, é aberto para... Inclusive, teve o Minuto Quarentena, que foram feitos com escolas, junto com a prefeitura, não foi, Moura, se não me engano? Então, existe um projeto da prefeitura de educomunicação que dá aula de formação para professores, em stop motion, em vídeo, em rádio. É o Núcleo de Educomunicação da Secretaria Municipal de Educação. Sim. Ele é ligado, né, também com o projeto Educom, mas na Secretaria Municipal de Educação. E aí é legal, porque esses cursos, né, os professores estiverem ouvindo a gente, são aqueles cursos que servem para pontuação de carreira, né? Então, que os professores têm que fazer regularmente, e a gente aparece nesse cardápio aí, né, de opções, passa um minuto escola, vale uma pontuaçãozinha boa lá, e é isso. Aí a gente fez uma parceria com a SP5, com o Tal Cultural e tal. Então, são vários festivais. Tem o Minuto Quarentena, tem o Minuto História, Minuto Português, Minuto Matemática. São concursos, inclusive, temáticos voltados às diferentes disciplinas. E o Minuto Quarentena, que é ligado especificamente à Secretaria Municipal. Então, para professores que queiram buscar, né, uma formação mais formal. E é legal avisar também, deve ter gente do Brasil inteiro por aí, né? Em Porto Alegre, o projeto de educação e alfabetização audiovisual é um projeto institucional da Secretaria Municipal de Cultura daí de Porto Alegre, que faz um projeto há 20 anos, formando professores da rede pública também de maneira oficial, assim. Então, são muitos, né, no Brasil, não são só esses que a gente está mencionando, mas, então, além das formações informais, tem também as oficiais que vêm pelo governo que caçar isso aí. Eu participo de um coletivo que chama Janela Aberta, que é Cinema e Educação, e a gente está fazendo cineclube para educadores. Então, é um jeito também dos professores terem um contato de saber sobre a linguagem, sobre o diretor, porque às vezes a gente cita muito nome que para a gente é muito fácil, muito conhecido, mas as pessoas não têm acesso. Então, nesse cineclube, a gente vai apresentar filmes. Ontem a gente discutiu um curta-metragem, Zero de Conduta, que é sobre a escola, né? E a gente faz uma abertura falando primeiro um pouquinho do diretor, um pouquinho da estética, e depois os professores abrem para questionar. Acho que também é um caminho legal, os cineclubes. Tem vários cineclubes de escolas, de educadores, que é um jeito de a pessoa ter acesso ao filme, né? Que tem muitas referências que os professores não conhecem. E através do cineclube, acho que é um caminho também. Uhum. Só complementando também a questão, quando a gente falou, né, de acesso a filmes e tal, o site do Festival do Minuto tem, acho que mais de 30 mil vídeos de minuto produzidos no mundo inteiro,
e tem muitos filmes feitos por crianças, animações, produzidos nas escolas e tal, e tudo tagueado. Então, se você quiser trabalhar um tema específico, física, você vai lá e bota, tem um monte de vídeo de menino que trabalha física. Então, uma coisa que a gente sugere também fazer, né, eu vi em alguma pergunta, algo do tipo, como ensinar isso de maneira meio ágil, assim, quando você não pode usar muitas aulas para isso. O que a gente faz, por exemplo, que é uma sugestão, é exibir vários vídeos de minuto, que é muito rápido, né, e normalmente eles são ágeis, as crianças gostam, e fazer uma engenharia reversa, que é tentar mostrar para a criança como aquilo foi produzido, qual que é a lógica que está por trás daquilo, que é uma maneira bem pontual, assim, e que ajuda muito a pensar. Muito bem. Bom, a gente vai ter que encerrar logo. Tem uma última pergunta aqui, vou responder muito rapidamente, mas é sobre como usar a ferramenta da linguagem visual na psicologia. Há diversos procedimentos, né, que a psicologia utiliza, né, diversos tipos de terapia, e a câmera ela pode estar ali para a pessoa poder se gravar, para poder gravar o que ela acha interessante, para dar depoimentos. Então, na verdade, é imaginar qual que é o tipo de terapia, qual que é o tipo de trabalho que você quer desenvolver, e pensar como a câmera pode entrar dentro dele. Eu já vi vários exemplos, né, e funciona muito bem, muito bem. Tem várias oficinas que a gente já realizou pela Quinofórum, por exemplo, com pessoas em situação de rua, que um dos grandes problemas deles são problemas psicológicos, né? E então a gente acaba fazendo também uma certa terapia em grupo, né? E a câmera está lá como ferramenta para ser utilizada, né, de diversas formas. Então, é super apropriado usar a câmera para isso. E outra coisa todos nós 4 aqui, sem dúvida nenhuma, acho que a gente começou e continua até hoje vendo muitos filmes, né? Quer falar sobre cinema? Tem que ver muitos filmes. E a gente está no começo de um festival de curtas-metragens que vai exibir mais de 200 curtas, né, aqui nessa plataforma, e que é um excelente momento para isso, por exemplo. Tem outros festivais online, né, tem outras formas de assistir cinema brasileiro principalmente, cinema de todo mundo também, né? E pode entrar, por exemplo, no Facebook do festival, que chama-se, que é a página Curta aqui no Fórum, discutir esses filmes com a gente, né? Então, é um momento em que tanto a nossa equipe como quem está assistindo os filmes está muito ligado no que está sendo exibido, está discutindo nas redes sociais ligadas ao festival, né? Estou falando do festival, assim como tem outros lugares também, mas, obviamente, depois que a gente passou 5, 6 meses produzindo o festival, e esse é o momento dele, do momento é o que eu indico, que é o melhor lugar para estar conhecendo mais sobre linguagem, fazendo, né, e conversando com cineastas. Então, entrar nas nossas redes sociais, assistir os filmes agora é super importante. Fazer maratonas, as pessoas fazem maratonas de série, faz maratona de curta-metragem, né? Tem vários programas para assistir, então dá para preencher aí muito tempo do dia com coisas que vão alimentar a nossa sabedoria, a nossa alma, né, a nossa vida como um todo. E a gente passou um pouco do horário, que eu acho ótimo, que a gente falou bastante, tá? Mas queria agradecer muito a presença aqui da Moira, do Ralph, da Marta, da equipe do MINS, que está dando esse apoio para a gente fazer essa live, né? O pessoal da plataforma, do festival também. E essa live, a ideia é que ela está sendo gravada e vai ser disponibilizada na própria plataforma do festival, onde vocês estão assistindo agora. Então, a live fica lá, gravada, para quem não pôde ver agora, assistir. Portanto, podem indicar para quem não pôde participar que tem essa live e tem outras disponíveis já para público em geral. Basta se cadastrar na plataforma. Quem está aqui já se cadastrou, dá dica para os amigos, familiares, etc., que é um bom lugar para pensar, discutir e ver filmes. E querem falar... querem falar uma última palavra, cada um? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser alguma orientação, eu posso deixar aqui a Matiz Filmes, a gente pode orientar também as respostas que não foram, né, respondidas agora, matizfilmes@gmail,
Não sei se também a Moura tem uma dica para falar. A gente pode ajudar. Você, Moira. Não, desculpa, Ralf. A Moira, por favor. Então, a Moira. Eu queria super agradecer o convite, estou super feliz de voltar a estar no festival. Muito obrigada, Zita. Queria só mostrar uma coisa aqui atrás, que eu nem tinha me tocado, ó, desse lado aqui, ó. Isso aqui é os cartazes do Festival de Curtas, dos anos em que meus filmes foram exibidos e que eu coordenei a formação do Olhar, no pôster aqui de casa. Festival de Curtas, assim, de verdade, assim, o que o Cris falou é demais, porque, assim, não dá para ensinar cinema sem conhecer cinema. Digo para meus alunos de FAP, de estudantes de todos os lugares, assistam os curtas, e o Festival de Curtas é o festival mais importante do Brasil, tem que ser acompanhado, não é brincadeira, todo mundo começou no Festival de Curtas, todo mundo se conhece, quando voltar a ser presencial é um lugar, assim, imperdível de se circular, de se conhecer gente, de participar dos debates, tem um monte de webinários que vão rolar, então, assim, obrigada pela oportunidade de estar aqui e indico a todos que conheçam e participem do Curta Aqui no Fórum, que é demais. Tá certo, gente. Então, agradeço a quem assistiu. Eu queria agradecer também por estar nesse festival maravilhoso. Para mim é como se eu tivesse ganhado um Oscar aqui, estar aqui, né? A alegria mesma. Então, eu queria, assim, o meu sonho, nosso sonho, talvez de todos aqui, né? É que toda escola deveria ter um espaço para um cineclube. Todas as escolas, eu acho, um espaço para ver filmes, debater, produzir, exibir esses filmes, né? Eu acho, nossa, vamos sonhar com isso. Eu sou uma pessoa sonhadora. Eu gostaria que isso acontecesse um dia. E acredito muito nessa nova geração, né? Eles vão transformar esse mundo com o celular na mão, talvez, começando com o celular, tá? Obrigado. Obrigado, gente. E antes da gente encerrar, a gente vai ter a oportunidade de ter uma palavrinha da Rita. Eu estava aqui acompanhando, queria super agradecer vocês, porque eu acho que esse é um sonho da gente, um sonho comum. Então, vamos para frente, vamos assistir o festival e vamos botar o audiovisual nas salas de aula. Super obrigada. Obrigado. Então, Zita, obrigado, gente. Obrigado quem acompanhou até agora também. Obrigada, gente. Tchau. Bye.